nós estamos falando de hidratação. Primeiro o cara a fazer, na história do bodybuilding, beber água para desidratar foi o Shao Rei. Shao Rei. Shao Rei. Foi o Shao Rei que trouxe isso no culturismo. É mesmo? É tão recente assim? Não, o Shao Rei lá atrás. Não, eu sei, mas não, de beber água para desidratar década é de recente. 90. É década de 90. Recente, pô, recente. Ele tomava de 6 a 7 E litros. os caras faziam antes era só diurético? Não, antes a gente chegava até tirar água. Sim. Parava de beber água. Mas jogava diurético. Alguns jogavam diurético. Só que o problema do diurético é que o diurético ele foi criado para edema. Edema pulmonar, por exemplo. Você está com água no pulmão. E agora? Toma diurético para tirar. Não pode ter água no pulmão. Não pode ter hidrocefalia. O cara está com água no edema no cérebro. Tem que tirar esse excesso de água. Então, o diurético ele tem um potencial muito grande de tirar água do corpo. Então, ele nunca, dependendo principalmente da dose ou de quantos dias a pessoa tomar, ele vai tirar água do músculo também. Tem jeito. Então, quando os atletas começaram a usar diurético, foi porque eles estavam retidos. O Nasser não conseguia definição sem diurético. Quando virou doping de diurético no Mr. Olímpia, foi um desastre. Por quê? Porque quando o Benaziza morreu outro atleta de um outro evento também. Falência renal? O Benaziza infartou, pelo que eu me lembro. Então, mas por quê? Eu tomava Lasix. Pra caralho, né? Você entendeu? Então, e nem outra. dava competição. Não, e outra. O Benaziza falou pro Wayne DeMilla, que era o cara responsável pelo Grand Prix com eles, que levava os atletas pro Grand Prix. Eles estavam fazendo uma competição atrás da outra, e o Benaziza chega no Wayne DeMilla e fala: eu tô mal, cara. Me poupa desse evento. Eu não posso subir nesse evento, eu preciso me recuperar. Por quê? O cara toma Lasix uma semana, se recupera. Toma Lasix na outra, se recupera. Meu, não há saúde para isso. E aí ele reclamou, né? Eu não posso, me libera. Ele falou, não, você tem contrato, você assinou que ia fazer todos os shows, tem que fazer e acabou. Porque era um show na Inglaterra, um show na Alemanha, um show correndo a Europa, o Grand Prix, você tem que participar de todos. Porque tá tudo combinado, porque tem contrato também com os organizadores. E os atletas do Joe Weider tinham que estar presentes para o show ser relevante, ter audiência. Claro. Ainda mais naquela época que não tinha feira, não tinha nada, era só o campeonato. Se não vender bilheteria, prejuízo não acerta, né? E outra, vou patrocinar o evento por quê? Porque vão ter essas estrelas. Não tem as estrelas, outro problema. Enfim, diurético, insulina são coisas perigosas que matam as pessoas. Mas tomar pouco diurético faz o seguinte. Vamos recorrer à fisiologia. Você toma o diurético, ele vai lá no seu rim e entra no receptor e fala assim, pode passar por aqui água, potássio e sódio. Pode ir os três embora junto. Ele desbloqueia a ação da aldosterona, porque a aldosterona é o hormônio natural do nosso corpo que regula isso. Se a aldosterona tá baixa, você começa a perder água, aí vai junto, vai potássio e sódio junto. Quando isso começa a ficar em níveis preocupantes, a sua aldosterona começa a subir, e ela demora 48 horas para subir. Então, quando ela chega no topo, nossa, vai reter, e com ela no topo vai ficar dias retendo sódio e vai reter água. Então, os bodybuilders, porque tomam muitas drogas, todo sal retém água. Testosterona é sal, remédio é sal, tudo sal, sal retém água. Sal precisa de água para ter o quê? Solubilidade, diluição. A água é solvente natural, então, no nosso corpo. Então, você pode perguntar para o Zambrota, se tomar um remédio, tem que tomar com um copo cheio de água, não é para tomar com um golinho. Porque a hora que esse remédio chegar, ele precisa ser dissolvido. Então, o ideal é tomar com bastante água os remédios, né? Os comprimidos. Então, sal precisa de água. O que o atleta faz? Ele vai lá, toma o diurético, sem estar retido tanto quanto ele acaba perdendo água do músculo. Agora, o Nasser, o Benaziza, eles precisavam do diurético, porque a genética deles era de retenção. O Dorian Yates não usava. Dorian Yates não usava diurético. Zero diurético. A estratégia dele era diferente.
né? Porque sal não... O que ele fazia pra finalizar? Ele tirava Bomba de- água, ele tirava Bomba o de sódio. sódio e Tirava o potássio? sódio, você entendeu? Tirava o sódio, deixava a água embora. Sim. Quando a aldosterona subia por causa disso, ele colocava o sódio de volta e tirava a água. Então ele ficava sem beber água. Foi a estratégia que eu usei quando entrei bem definido. Minha melhor forma foi assim que eu fiz. E a que eu gosto mais é essa. Por quê? Para não mexer com a água do músculo e não deixar a aldosterona te reter água. E tem relato de onde o Sean Ray tirou isso aí? Como é que foi esse... Não, isso daí não sei de onde ele tirou, mas ele foi o primeiro. Tá. Porque daí se descobriu que jogando bastante água para dentro, você também corpo- promove a diurese Diurese, naturalmente sim. sem subir a aldosterona. E quando você corta a água, a diurese continua. Isso, exatamente. Por quê? Porque a aldosterona demora 48 horas para subir. Então você tem que tem que calcular esse time para você no show tá desidratado. Mas o que vai acontecer depois do show? Vai ter retenção. Pode ver que a retenção É um vem rebote, é normal. Bem o inchado. rebote, né? 10 quilos a mais de peso corporal é quase tudo água. Eu lembro que um amigo meu competiu 10 dias depois do campeonato, o Reinaldo Bongiovanni. Ele foi e competiu. O Reinaldo é o cara que sentou com o Lee Haney, que eu já contei nas histórias, e que o Lee Haney no Muscle Camp falou que ninguém ganhava dele por causa do dorsal. Aí o Reinaldo competiu. O Reinaldo é um cara de 2 metros de altura, então ele competia com 100 tralalá já naquela época. É óbvio que tinha que ganhar mais volume para ficar bom. Mas pelo tamanho do cara, era um gigante no palco, né? Assustava todo mundo. Meu, ele teve uma retenção tão forte uma semana depois, porque saiu comendo. O cara dono de restaurante italiano, comendo. Subiu pela altura dele uns 20 quilos. Cara, a canela dele, ele apertava assim, afundava mesmo. Caramba. Canela. Aí ele teve que tomar o diurético de novo, porque tava com uma retenção absurda. É perigoso pro corpo, Perigoso, né? a pressão Pressão, também. é. Então, aí o médico, na época, deu para ele o diurético, porque ele tava com retenção demais. Então, ele teve que tomar diurético de novo para poder tirar a retenção que ele causou, né? Depois do campeonato. Então assim, o atleta precisa descobrir qual processo é melhor para ele. Se é com água, se tem que zerar o sódio, porque as estratégias novas não se zera mais o sódio, como se fazia no passado, para evitar o quê? Cãibra musculares. Sim. Era muito comum a gente ver no palco um atleta tá lá posando e de repente o peitoral do cara, pum! Eu vi o Zé Carlos uma vez num campeonato com cãibra no peitoral que tava matando ele. Insuportável. Insuportável. Por quê? Tá faltando sódio no músculo, provavelmente. Porque cálcio e magnésio é mais difícil de faltar. Potássio é importante pro coração. Aí depois os caras começaram a usar Moduretic, que tira o sódio e preserva o potássio. Foi um outro diurético que começaram a usar também na época. Mas é assim, o diurético, se o cara tá retido mesmo, tá fazendo a dieta, tá fazendo tudo e tá muito retido, aí ele tem que entrar, né? Mas não tem jeito. Mas a gente se vê que não... todo cara, pelo menos um quartinho ali, Pindu, que o cara joga. É, todo mundo joga um negocinho. Pelo menos um quartinho ali, um cheirinho. Exatamente, um cheirinho, mas Só pra dar aquela refinada, Tá. né? o que vai Dá aquele depender? estímulo, né, pro cara. Quando não- ele começa a botar o cheirinho, se ele errar o timing, por isso, às vezes você vê um cara em competição, qualquer que seja, qualquer esporte, qual o melhor dia que você tem que estar? No dia da competição. Claro. Então, a tua performance máxima para qualquer esporte é no dia da competição. O corredor, ele tem que estar preparado para dar o máximo dele no dia da competição. E no horário certo. E no horário certo. Então, por que a Olimpíada é um evento absurdo? Porque tem as classificatórias, né? Então, o cara tem que se preparar para estar no melhor dele várias vezes. E aí você vê lá nos 100 metros, por exemplo. O cara fez um tempo para se classificar. Tirou o pé. Para que depois chegar no dia da final, aí o cara vai lá e corre tudo. Então, tudo tem que ser calculado em treinamento esportivo. Inclusive a água. E qual vai ser o processo de desidratação? Tem que ser calculado para que você mantenha músculo,
Não vai mijar os músculos Claro. e não fique retido para ter a definição. Agora, eu já vi atleta que se dá bem mantendo a água e atleta que se dá bem tirando a água. Cada um, é individual, né? Eu prefiro, para mim, tirar a água no final. Ficar sem água no final. Que o meu corpo reage de forma melhor. E aí eu vai puxando a água com o alimento. A que sobrou.